Olá, meus amiguinhos, aqui é o professor João de Ciências, tá? Nós vamos hoje falar da semana 3 para vocês do PET 3. O tema é saúde da população e doenças de vinculação hídrica e atmosférica. Então, nós aqui nessa semana, nós vamos falar de saúde e nós vamos falar de doença. Então, nós temos que entender o que é saúde. É um termo que se define não somente pela ausência de doença, mas também pelas condições de bem-estar físico, social e mental de uma população. Entenderam? Então, nós vamos agora interpretar como andam as condições de saúde de sua comunidade, incluindo os aspectos citados. Para isso, nós vamos pensar na pandemia da Covid-19, que é uma doença causada por SARS-CoV, né, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus que popularmente chamou coronavírus, que é de vinculação atmosférica, ou seja, é lançado no ar através da tosse, através do espirro, através de falas próximos, né? Ou seja, pelas vias aéreas, tá certo? Então, essa doença provoca a queda da imunidade, né, de acordo com a queda da imunidade, e infecções graves, tá? E leva a pessoa até morrer. A isso a gente chama de taxa de mortalidade. O que a taxa de mortalidade vem nos propor? A taxa de mortalidade é expressa no número de pessoas que morrem por uma causa específica sobre o número de pessoas de uma população. Ou seja, esse é o indicador da taxa de mortalidade, tá certo? Aí, se a gente falou de saúde, nós vamos falar de doença. O que é a doença? É manifestações de sinais e sintomas de uma determinada infecção. O agente que provoca isso chama agente etiológico, que provoca a infecção. E o hospedeiro é aquele que vai receber essa infecção, ou seja, vai ficar doente, tá? Onde o agente etiológico vai alojar. Então, nesse sentido, você saberia dizer o nome da doença, o agente etiológico, hospedeiro dessa pandemia? Pois não, vamos lá. A pandemia ocorre com muitas pessoas doentes, do mundo inteiro, certo? E as epidemias são capazes de, justamente, ser várias pessoas adoecendo ao mesmo tempo, tá certo? Provocando surtos, né, graves, né, para os casos dessa pandemia, tá? É lógico que para isso tem a solução. Que solução seria essa? A vacina. E graças aos nossos cientistas, essa vacina, em tempo recorde, foi colocada à nossa disposição. O que são vacinas? São formulações que imitam o vírus real e estimulam o sistema de defesa do nosso corpo a produzir anticorpos específicos contra o vírus de verdade. Tá? O que é isso? Vale a pena ressaltar que quando faz uma vacina, faz anticorpos, né? Faz anticorpos para, de repente, os anticorpos vão ser produzidos pelo nosso organismo para combater aquele vírus inativos do nosso corpo, tá bom? É bem verdade que isso demora tempo para acontecer, para fazer essa vacina, certo? Por isso, tem muita gente que ainda não foi vacinada. Então, as vacinas estão sendo feitas e elas estão sendo colocadas no nosso meio. Mas nós temos que conseguir agir, né, com as medidas de prevenção, como o isolamento social, como o álcool gel, a higiene das mãos, né, lavar as mãos, tá? Então é importante pensar nisso, e isso é um saneamento básico. Então o que é um saneamento básico? É o conjunto de ações que também indicam condições de saúde de uma população. Ela inclui ações tais como tratamento de água, tratamento de esgoto, tratamento sanitário, né?
tratamento de resíduos, que são os lixos, tá? Então, essas condições aí, elas são produzidas pelo homem, né? Pelo ser humano. E esse ser humano, ele vai de encontro a esse saneamento básico, tá bom? Além de favorecer a disseminação da Covid-19, a falta de saneamento básico também favorece a disseminação da doença vinculada pela forma hídrica, vinculada pelo ar, e a forma hídrica nós temos algumas que a gente conhece aqui, a cólera, a amebíase, a ascaridíase, e a ingestão de alimentos e águas contaminadas, tá? Aí entra em ação as políticas públicas. O que são as políticas públicas? São um conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelo governo, que visam a qualidade de vida dos cidadãos. Então, aqui entra o governo com a ação de prevenções, né, com a redução da incidência de mortalidade, né, de determinada doença, agindo na confecção de avisos na mídia, né, colocando na mídia, para que o ser humano ele se eduque na questão de prevenção, tá bom? Então, aí vem um gráfico para você ver aquela questão da onda roxa, que a gente vê sempre falando na televisão aí, que ela vem caindo graças a quem? Graças à ação da vacina, tá bom? Bom, então vamos para as atividades. Escrever a definição dos seguintes termos: saúde, taxa de mortalidade e incidência da doença. Então, aí vocês vão ver lá no seu PET, lá atrás, lá, que vai ter essas definições. Vão ter essas definições. A Covid-19, número 2, é uma doença que espalhou pelo mundo inteiro, né, em 2020, e permanece com status de pandemia desde então. Sobre a Covid-19, é correto afirmar, é uma pandemia, então, quer dizer, você vai analisar essas alternativas, graças ao que você aprendeu lá atrás, ou seja, dentro do PET, e vai marcar a alternativa correta. Agora, você explique o que é saneamento básico, cite 2 doenças que podem ser prevenidas com esse tipo de política pública. Nós falamos de algumas lá atrás, é só você analisar e explicar, tá bom? Bom, aí nós estamos deixando para vocês agora esse PET para você analisar, certo? Essa aula para você acompanhar, e nós voltamos numa próxima oportunidade, correto?